Se a gente pede, né? Imagina alguém que trabalha com programação. É muito comum que a gente vai imaginar um homem branco, cisgênero, heterossexual, de classe média, né? Isso não é à toa, né? O estereótipo, ele existe porque existe uma construção histórica em cima disso, né? Só que o problema do estereótipo é que todo mundo que não se encaixa nele, né, se sente de alguma forma não pertencente. Se a gente parar e pensar na primeira pessoa, né, que escreveu um código para ser processado numa máquina computacional, foi uma mulher, foi Ada Lovelace, né? E a gente faz um trabalho de resgatar essa história para que mais pessoas saibam. Hoje as mulheres são por volta de 15% entre alunos que estudam, né, cursos relacionados à ciência da computação aqui no Brasil, no ensino superior, né? Acho que nessa trajetória de 10 anos de programaria, a gente percebe que existem muitos desafios para mulheres entrarem na tecnologia. E eu acho que eles começam ali na tenridade mesmo, né? Quando elas estão saindo do ensino médio, pensando, puxa, o que eu vou fazer? E eu acho que o primeiro obstáculo que a gente tem é essa verdade meio imposta na nossa cabeça de que mulheres não são boas em matemática. Não necessariamente isso é verdade, né? Então, o que falta é apoio, é suporte para que elas entendam que existe essa possibilidade, esse caminho de carreira. Então, tanto nos nossos cursos, quanto nos eventos, nos minicursos da programaria, a gente sempre tenta trazer uma percepção de mercado. Então, tipo assim, elas precisam entender como que eu negocio um salário, como que eu converso com a minha chefe. Não adianta ela só saber a programação, ela precisa saber como navegar, né, nesse mar do mercado de trabalho. Então, tem o pilar do conhecimento técnico, tem o pilar do gerenciamento de carreira, do planejamento de carreira para ela, e tem o pilar de comunidade, o pilar de autoconfiança. É isso, é o nosso futuro, é o futuro de todas nós. Então, se eu não tenho ninguém ali escrevendo essas linhas de código, quem vai, né? Eu entrei no LinkedIn e vi um post da programaria para você fazer um curso de análise de dados. Só que eu pensei, nossa, eu tô desempregada, agora não dá. Mas aquilo ficou martelando muito na minha mente. E eu vi que tinha a oportunidade de você concorrer a bolsas. Aí eu fui lá, me concorri à bolsa e consegui. Aí nessa eu falei, nossa, eu vou dar tudo de mim porque eu quero muito trabalhar com isso. Assim que eu terminei o curso, já surgiu uma oportunidade de fazer uma entrevista nessa mesma área de dados. E na apresentação da vaga, era tudo que eu tinha aprendido no curso. Porque o curso ele tira uma base muito boa do básico da análise de dados, engenharia, ciência de dados. E deu certo, eu fui chamada e hoje eu posso falar que eu sou uma engenheira de dados e a base que eu tive foi o curso de análise de dados da programaria. Tem uma coisa importante quando a gente está falando, né, sobre os impactos da tecnologia, que existe ainda uma narrativa de que a tecnologia é neutra, né? Como ela é matemática, ela é exata, ela estaria isenta do viés humano, né? Justamente, eu vou terceirizar para uma máquina e ela vai tomar uma decisão, né, isenta. E aí a gente precisa lembrar que a tecnologia ela não nasce do nada, né? Primeiro, ela está inserida num contexto e segundo, ela é criada por alguém, né? Então, mesmo hoje, quando a gente tem, né, IA generativa construindo código, construindo programas, isso é definido a partir de parâmetros humanos que foram construídos, né? A gente costuma dizer na programaria que o futuro está sendo escrito em linhas de código, né? Como a tecnologia influencia tudo na nossa vida hoje, né? Como a gente se comunica, como a gente aprende, como a gente compra, como a gente se relaciona. Mas mais do que isso, eu acho que tem essa possibilidade de construir tecnologias melhores para resolver os problemas das pessoas, né? A programaria acredita muito nisso. Não é à toa que a gente coloca justiça na nossa missão, né? A gente quer trazer mais diversidade, mais inclusão e mais justiça, porque a gente acredita que se tecnologia é a mão do futuro e a gente traz pessoas, né, que tenham um compromisso de construir um futuro melhor, a tecnologia vai ser meio para alcançar esse tipo de coisa. A programaria, um dos nossos grandes objetivos é conseguir criar comunidade, é conseguir criar rede de apoio para que elas se sintam sustentadas, para que elas tenham acesso a material técnico de qualidade, que as façam ter esse crescimento de carreira, mas que elas também tenham iguais do lado delas, que elas tenham outras mulheres para conversar sobre esses desafios e sobre as alegrias também de ser uma mulher na tecnologia, para que a gente possa
possa conversar criticamente sobre o uso das tecnologias. Isso é uma coisa bem importante, assim, que a gente fala na programaria, que quando a gente coloca mulheres e pessoas de gêneros minorizados nessa barreira do desenvolvimento científico, a gente está fazendo isso pelas que vão vir também. Nossa, em todo momento, assim, eu me senti acolhida, porque conforme eu ia fazendo o curso, estudando, as meninas, elas se engajam muito. Então, em todos os canais possíveis, Discord, no LinkedIn, no WhatsApp, elas perguntam como está o progresso, se está com alguma dificuldade. As meninas, as outras alunas também se ajudam bastante, a gente tinha grupo de estudos. Então, todo momento eu me sentia muito acolhida e me sentia muito segura também para poder disseminar tudo que eu tinha aprendido. Então, se alguma pessoa me chamasse antigamente para ensinar alguma coisa que eu sabia, eu não tinha confiança de pegar e ensinar para essa pessoa. E no Programaria comecei a, se alguma pessoa me chamasse, me explica, vi que você conseguiu fazer, e eu tinha essa confiança de tentar ajudar essa pessoa. Então, eu me sentia acolhida nesse aspecto de comunidade mesmo, que a Programaria tem, porque a gente se ajuda bastante. Eu quero mostrar que é possível sim, porque eu estava num momento muito desacreditada no meu potencial, e conhecendo a Programaria eu vi que tem muitas mulheres que estão ali também, sabe, lutando pela sua carreira, pelo seu propósito ali dentro da tecnologia. Então eu quero continuar toda essa história. Quando a gente fala de mulheres, né, produzindo soluções e tecnologias, tem um case muito recente de uma brasileira, que inclusive foi incluída na lista da Times das 100 pessoas mais influentes de IA no mundo, que é a da No Harm, da Ana Helena. Ela é uma farmacêutica e eles construíram, ela e o irmão, né, construíram um modelo de inteligência artificial para ser utilizada nas prescrições medicamentosas, em que é um modelo que consegue prever erro de dosimetria, erro de interação, né, de medicações que não podem ser tomadas em conjunto. E eu acho que o que é mais legal é que, além de ser tecnologia para melhorar a saúde das pessoas, ela disponibilizou isso no SUS, né? E ela falou, eu nunca quis ser milionária com isso, eu quero tecnologia para salvar a vida das pessoas, né? Então acho que tem um caminho muito importante quando a gente fala, né, de tecnologia e do porquê que a gente quer mais pessoas produzindo tecnologia, que é para que esse tipo de coisa possa se multiplicar, né, para que a gente de fato use a tecnologia para construir esse mundo mais justo, mais igualitário, né, e mais saudável para todas as pessoas, por que não? Trazer esses exemplos faz com que elas tenham um repertório de sonho. Repertório de sonho é tipo assim, eu vou sonhar com o quê se eu não sei se aquilo é possível, né? Então, trazer esses exemplos é para isso. É isso que a gente quer dar para elas. Você conseguir olhar para esses projetos incríveis, como, por exemplo, o MIA, que é o Mulheres em Inteligência Artificial. A gente tem o Python Girls, que são mulheres voltadas para Python. O Makers Code, também, que também é outra organização incrível. A gente tem a Reprograma, a Laboratória. Hoje, no Brasil, ainda bem, a gente é muito bem servido de organizações incríveis que colocam mulheres na tecnologia. A gente trabalha por um futuro que é diverso, inclusive, para todas as pessoas, né? Então, o nosso foco de trabalho não é, infelizmente, não é daqui 1 ano, não é daqui 2, entendeu? O que a gente quer é diminuir o gap de 138 anos que vai demorar naturalmente para que as mulheres ganhem a mesma coisa que os homens. Esse é o nosso foco. Acho que não tem como não ser um pouco idealista, né, esperançosa. Eu sou da linha do Paulo Freire de que esperança é um verbo, né? Então a gente tem que esperar agindo, né, e fazendo diferente. Então acho que hoje a gente já tem uma massa, né, crítica muito maior em relação ao tema, né? Hoje, pelo menos as pessoas entendem que acho que talvez não pegue bem eu falar que mulheres não são boas em tecnologia, não são boas em matemática, né? Então acho que a gente tem alguns ganhos, assim, em relação a isso, e muito apoio, né? Um ponto que a gente percebe que permanece e cresce é essa mobilização, essa capacidade de mobilização que a Programaria tem, né? De trazer essas mulheres junto, e não só as mulheres, né? Mas pessoas aliadas que percebem a importância, que querem dedicar seu tempo, que querem fazer parte, querem somar, né, para a construção de uma tecnologia que de fato seja mais diversa, mais inclusiva e mais justa para todas as pessoas.